Olá, turma! Sejam todos bem-vindos ao Livros e Etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo, esse que é o primeiro vídeo de 2023 aqui do Livros e Etc. Quero, antes de mais nada, desejar a você um ano próspero e feliz. Nesse 2023 você possa realizar e concretizar todos os seus sonhos e objetivos. Peço a Deus que abençoe enormemente você, sua família e seus amigos. Vamos embora? Vamos iniciar esse ano de 2023? Bom, nesse vídeo de hoje eu quero retomar um projeto que eu iniciei ainda no ano passado, do Olavo de Carvalho e o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Tendo como base aqui um livro que foi organizado pelo Felipe Moura Brasil, onde ele reuniu aqui uma dúzia de centenas de artigos do professor Olavo de Carvalho em mais de 20 anos de produção jornalística. Se você é novo no canal, chegou aqui agora, eu vou fazer questão de colocar na descrição desse vídeo uma playlist com todos os vídeos antigos. E o propósito e a ideia é concluir esse projeto de leitura, análise e crítica construtiva acerca dos artigos do professor Olavo ainda já nesse primeiro semestre de 2023. Findados os avisos paroquiais, vamos em definitivo iniciar a nossa aula com o seguinte tema. Hoje nós iremos falar sobre a inveja. Inveja, palavra essa que desperta certos sentimentos, afinal de contas, muitas pessoas não atentam, mas a inveja, ela é um sentimento, um pecado capital seguindo a doutrina da Santa Sé da Igreja Católica, que todos nós carregamos dentro de nós mesmos, numa medida às vezes pequena, média ou grande, mas ainda assim carregamos. É sobre essa palavra que o professor Olavo de Carvalho nos convida a refletir nesses seus artigos aqui, se não me falha a memória, 4 artigos que eu passarei a discorrer a seguir. E o primeiro artigo, chamado Dialética da Inveja, esse publicado na Folha de São Paulo, na data de 26 de agosto de 2003, o professor inicia esse artigo trazendo para nós uma definição, uma transcrição daquilo que ele acredita ser a palavra inveja. E permitam-me ler para vocês, meus queridos e estimados alunos, de maneira integral e literal. Abre aspas. A inveja é o mais dissimulado dos sentimentos humanos. Não só por ser o mais desprezível, mas porque se compõe, em essência, de um conflito insolúvel entre a aversão a si mesmo e o anseio de autovalorização. De tal modo que a alma dividida fala para fora com a voz do orgulho e para dentro com a do desprezo, não logrando jamais aquela unidade de intenção e de tom que evidencia a sinceridade. Então notem vocês, meus queridos e estimados alunos, que segundo essa definição, essa descrição aqui, feita pelo professor da palavra inveja, a inveja é um sentimento muito intrauterino, ou seja, é uma briga de você com você mesmo. Seja porque você não reconhece, não assume suas próprias habilidades, ou porque aquelas habilidades e competências que você vê no outro acabam lhe despertando essa chamada inveja. Agora, claro, quando a gente fala a palavra inveja, primeiramente, acredito eu, talvez venha à sua mente a inveja de ordem material, que é aquela inveja de bens que outras pessoas têm que porventura nós não tenhamos, mas desejamos, né? Seja um carro, uma casa ou qualquer outra coisa do tipo. Agora, para o professor, existe uma outra inveja, essa sim, a inveja espiritual, que ela é muito mais danosa e que, segundo o professor Olavo, e eu tendo a concordar integralmente com a sua leitura acerca desse sentimento, desse pecado capital, que a inveja espiritual, ela é responsável, e foi responsável de certa forma, pelos maiores, pelos grandes males da humanidade. Então hoje, se nós estamos em 2022, afirmo categoricamente que a inveja foi o que nos trouxe até aqui, em especial, claro, as mazelas. Bastemos lembrar que Lúcifer, que cometeu o pecado de querer ser maior do que Deus, a inveja estava ali ao seu redor, estava em seu entorno como um sentimento negativo que fez com que Lúcifer enxergasse Deus como sendo algo que ele queria almejar, que é algo que ele queria alcançar, claro, no campo espiritual. Por isso, reforço aqui que a inveja espiritual ela é muito mais danosa, ela causa muito males à sociedade do que a inveja material. Então, quando você sai do Lúcifer, por exemplo, você entra já, começando aqui a era cristã, por assim dizer, nós temos o pecado original, que de certa forma a inveja também esteve ali envolto daquela ideia que foi colocada, né? Adão e Eva, quando eles, em especial a Eva, quando ela foi convencida pela cobra, pela serpente, que era a personificação ali do diabo, para que ela comesse o fruto proibido e que ela teria o conhecimento de Deus e que ela entenderia as coisas do mundo. O que é isso senão uma inveja do conhecimento, uma inveja do saber, ou seja, querer ser como Deus,
querer ser como criador do universo. A gente vê Lúcifer, pecado original. O primeiro crime relatado na Bíblia, por exemplo, a inveja está presente. Quando Caim mata Abel, existem várias leituras possíveis desse fato, mas uma das leituras que muito mais nos apetece aqui nessa leitura, nessa interpretação sobre a palavra inveja, feita pelo professor Olavo de Carvalho, é que o pecado ali, Caim e Abel, Caim mata Abel, porque segundo relata ali a história presente na Bíblia, ali nos seus primeiros capítulos, que esse crime foi motivado, de certa forma, pela inveja, pois Caim acreditava que Deus, ele amava muito mais o seu irmão do que a ele próprio. Então, motivado por esse sentimento negativo, corrosivo da inveja, ele vai e assassina o próprio irmão. Quando a gente sai um pouco da esfera teológica, da esfera bíblica do cristianismo, a gente vai, por exemplo, ali para Sócrates, Platão, filosofia greco-romana, a gente tem na apologia de Sócrates a inveja também como sentimento da mola, sentimento propulsor do assassinato do próprio Sócrates, ali relatado por Platão nesse livro, A Apologia de Sócrates. Quando você lê o livro, você descobre que Sócrates foi denunciado às autoridades públicas por pessoas que tinham inveja do seu destaque, da sua influência na sociedade. E a gente poderia passar aqui horas e horas trazendo outros exemplos, seja da literatura bíblica, seja da literatura universal ocidental, e me vem na memória também, claro, a Divina Comédia, do Dante Alighieri, que relata ali o caminhar, digamos assim, narra, né, essa jornada epopeica de Vigílio pelo inferno, purgatório e paraíso, quando em um dos círculos do inferno, que tem como base os 7 pecados capitais narrados e constituídos pela Igreja Católica, um dos últimos círculos do inferno, portanto, um daqueles que mais causa sofrimento àquelas pessoas que ali foram enviadas, é justamente o círculo destinado às pessoas invejosas. Então notem, meus queridos e estimados alunos, como a palavra inveja, como bem nos lembra aqui o professor Olavo de Carvalho, permeia as nossas relações mundanas, claro, partindo de um pressuposto de que a inveja espiritual ela é muito mais danosa e ela é mais dificilmente alcançada, ao contrário da inveja material, que também, claro, causa os seus danos, também traz os seus males para a própria sociedade e para o próprio tecido, para o próprio elo que une os seres humanos, mas a inveja espiritual vai falar sobre bens intangíveis e, portanto, quando você expõe, quando você externaliza essa sua inveja no âmbito espiritual, os danos causados para a sociedade são irreparáveis, são assim, numa magnitude infinitamente maior do que aquela que é levada em consideração, por exemplo, quando a gente há de se falar sobre a inveja material. É claro que é possível, de certa forma, fazer um esticar, puxar um pouco a corda e observar, por exemplo, que os movimentos sociais de hoje em dia também carregam em sua gênese, em seu DNA, o próprio sentimento da inveja. Porque se você for parar para analisar todos esses movimentos sociais progressistas do século atual, todos eles carregam essa ânsia de querer ser aquilo que eles não são, ou de querer ter aquilo que os outros têm. E aqui eu poderia passar horas e horas, claro, não é a ideia inicial aqui dessa aula, quem sabe esse é um assunto para uma outra oportunidade, mas, por exemplo, você pega um movimento feminismo, né, ou o feminismo em si. Claro que eu vou aqui puxar um pouco a corda, esticar um pouco aqui a ambientação e o próprio movimento feminista em si, mas se vocês forem para analisar de maneira fria, é aquilo que Nelson Rodrigues falava já décadas atrás, que o movimento feminista quer tornar a mulher um homem mal acabado. Quando você vai, por exemplo, para o movimento negro, tudo, em grande parte, que permeia ali o movimento negro atual, não é mais pelo abolicionismo, até porque não existe mais, não da forma como existia há séculos atrás, a escravidão como nós conhecíamos. Mas ainda assim eles são carregados, eles são imbuídos de um sentimento revanchista, uma inveja, por assim dizer, como se os brancos tivessem um destaque, uma luz ao sol, enquanto os negros, nós negros, somos delegados a funções subalternas. O que é isso senão um sentimento da inveja? E aqui eu poderia discorrer durante minutos e minutos, horas e horas afinco, e vocês chegariam na conclusão de que a maior parte dos movimentos progressistas atuais carregam no seu DNA, na sua gênese, no seu âmago, o próprio sentimento da inveja, que, repito mais uma vez, é corrosivo por demais para o elo, para esse laço entre a própria sociedade que nos une como seres humanos. Agora, é óbvio, o professor Olavo de Carvalho nos lembra que muitas das pessoas que possuem esse sentimento de inveja
dentro de si, claro que elas não têm orgulho de serem invejosas. Ninguém em sã consciência há de ter orgulho de ser invejoso. Tanto é que criaram-se uma nova denominação na tal chamada inveja branca. Então vejam vocês, a inveja ela é um sentimento tão vergonhoso, ela é um sentimento tão difícil de ser compartilhado publicamente, que para amenizá-la, criamos uma outra inveja, a tal chamada inveja branca. Não, eu invejo você, mas é uma inveja positiva, no sentido de que porque você tem aquilo, eu vou trabalhar, vou batalhar para ter aquilo que você também tem. Então notem, né? Mais uma vez, a palavra inveja, o sentimento, o pecado capital da inveja é o que dá o tom aqui desses artigos escritos pelo professor Olavo de Carvalho. E mais ainda, ele vai à frente comentar que os movimentos revolucionários se aproveitaram dessa inveja que todos nós carregamos. Eu, você, todos nós temos a inveja dentro de nós. O grande desafio, a grande dificuldade é controlá-la. Muitos grupos progressistas e movimentos progressistas usaram-se e valem-se até os dias atuais da chamada inveja para incitar, para incutir na mente do assim chamado proletariado do espírito o sentimento revolucionário. Pois se você acredita que você nasceu numa classe menos favorecida, exemplo aqui entre aspas do proletariado, e que a burguesia fede e que ela merece morrer, você é carregado de uma inveja, seu sentimento da inveja, aquele sentimento que é negativo, partindo de um pressuposto revolucionário, acaba se tornando uma mola propulsora das suas ações. Entendem o que eu estou falando, meus queridos alunos? O sentimento, por exemplo, de você odiar uma pessoa mais rica do que você, o sentimento da inveja, é um sentimento negativo. Mas quando você coloca sobre um prisma, quando você coloca sobre uma lente do processo revolucionário, esse sentimento odioso de desejar a morte, de desejar o bem que pertence a outra pessoa, quando você passa por esse prisma, por essa lente revolucionária, a inveja acaba se tornando algo positivo, pois ela é o que vai dar a energia, a força, o ímpeto para você buscar a revolução. E é claro que esse também é certamente um dos males da sociedade atual, pois a inveja é essa que deve ser controlada e contida dentro de cada um de nós sob uma ótica revolucionária, ela ganha força, ela ganha razão de existência e acaba concedendo àquelas pessoas, entre aspas, menos favorecidas ou as assim chamadas pessoas oprimidas, uma razão de revolução, uma razão de viver para colocar em prática seus ideais revolucionários. É claro que na geração que nós vivemos, a geração dos ofendidos, dos oprimidos e dos fracos, a inveja é também usada como um sentimento que lhe dá um certo poder dentro da sociedade. Porque a partir do momento que você se coloca como um oprimido, se você coloca-se como um fraco, as pessoas começam a lhe dar certo poder, uma certa relevância. Essa é certamente a geração mais fraca e que mais se afirma como sendo a geração mais oprimida. E isso concede a algumas pessoas direitos que antes essas mesmas pessoas teriam que batalhar, teriam que trabalhar, teriam que laborar de maneira extenuante para conquistar. Mas no mundo que nós vivemos, onde a inveja ela é o motor do processo revolucionário, onde se colocar como ofendido, fraco e oprimido lhe concede direitos e poderes, então é praticamente o resultado do que nós temos em nossa sociedade, onde cada vez mais pessoas se afirmam serem oprimidas. Agora, claro, notem que aquelas pessoas que estão por trás, são as lideranças, vamos assim dizer, dos processos revolucionários ou dos assim chamados movimentos progressistas, esquecem uma máxima nos ensinada pelo Lord Acton, que ele falava, né? O poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Em outras palavras, a maior parte daquelas pessoas que lideram esses movimentos progressistas, uma vez que alcancem um poder, uma vez que cheguem ao poder, elas esquecem que elas eram, entre aspas, oprimidas, e uma vez alcançado aqui o degrau do poder, elas passam a oprimir. Claro, tudo em nome da revolução, tudo em nome do processo revolucionário. Sobre isso, o professor traz uma frase aqui interessante por demais que eu quero compartilhar com vocês. Ele diz o seguinte: a facilidade com que todo revolucionário derrama lágrimas de piedade por eles, enquanto luta contra o establishment, passando a oprimi-los tão logo sobe ao poder. Só se explica pelo fato de que não era o sofrimento material deles que o comovia, mas apenas o seu próprio sofrimento psíquico. Sabe aquela culpa que muitos ricos têm de serem ricos e não sabem por quê? Que é de certa forma ensinada nesses movimentos progressistas, ainda na escola, quando um playboyzinho não compreende, por exemplo, que se ele tem uma riqueza material abundante em casa, por conta da sua família, falta ele entender que talvez isso seja motivado porque o pai e a mãe dele trabalhou durante anos, décadas a fio, para fornecer a ele
essa bem-aventurança material. Mas como ele tem essa pobreza de espírito, ele passa a sofrer de forma psíquica. Porque, por que eu tenho as coisas e as pessoas não têm? Será que a culpa é minha? Não é sua culpa, né? Mas na verdade os movimentos progressistas se valem justamente desse expediente para, mais uma vez, arregimentar pessoas que muitas das vezes estão aí desvairadas e sem encontrar um sentido de razão, um sentido de vida, e acabam por participar desses movimentos revolucionários, né? Esses são os chamados, assim denominados pela minha humilde pessoa, dos ricos revolucionários ou os revolucionários de condomínios. São aquelas pessoas que possuem tudo, não necessitariam participar desses processos revolucionários, mas sendo esse meio que carregam uma dívida histórica com a humanidade. Eu sou rico, mas como não foi eu que conquistei a minha riqueza, então eu tenho que dividir, eu tenho que tentar tirar de outras pessoas para ceder para as pessoas menos favorecidas, né? E se você, porventura, pertence a uma classe assim chamada oprimida, subalterna, inferiorizada, e você não enxerga o processo revolucionário da mesma forma como, por exemplo, enxergam essas pessoas, esses seres iluminados, o que é que eles dizem a você? Falta a você a consciência de classe. Sabe-se lá o que é essa classe, segundo aqui o próprio professor Olavo de Carvalho nos ensina, né? Dando continuidade à nossa aula a respeito do tema inveja, tendo como princípio aqui o livro Olavo de Carvalho, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, o professor nos presenteia com mais alguns artigos que eu vou tentar condensá-los aqui para darmos continuidade e finalizar essa nossa aula de hoje, meus queridos e estimados alunos. Mas antes, por favor, quero lhe fazer aqui um pedido. Se você gostou do vídeo, está gostando até então, deixe seu like, comente, compartilhe, espalhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer os livros e etc. E o conteúdo produzido aqui, tanto por mim quanto pela minha amada esposa, que irá retornar às atividades já a partir de 2023. Pois bem, os próximos artigos, tem um artigo aqui que me chamou muita atenção, esse publicado em 2002, 11 de maio, chamado Da Inveja Mal Confessada, onde o professor vai nos trazer um vislumbre aqui, um tanto quanto brevíssimo por demais, a respeito da vitória da final do Big Brother Brasil, a primeira edição, quando o vencedor, por sua vez, foi um sujeito, um indivíduo de prenome Kleber Bambam. E o professor comenta aqui que quando isso aconteceu, muitos foram aqueles especialistas, psicanalistas, psicólogos, analistas, tentando explicar por qual razão o Kleber Bambam foi o vencedor dessa primeira edição do Big Brother. E o professor comenta que ele teve a oportunidade de acompanhar várias análises do fato em si, e apenas uma delas, na ótica, segundo o professor Olavo de Carvalho, foi no centro, no âmago da questão, que conseguiu explicar de forma clara, transparente e lúcida por demais a razão pela qual o Kleber Bambam, um indivíduo, um sujeito que ninguém dava nada por ele, conseguiu vencer a primeira edição do Big Brother Brasil, que tem como objetivo, na verdade, né, o vencedor ele é escolhido pelo voto popular. E aí ele comenta, trazendo aqui a referência desse psicanalista chamado Luiz Fernando Pi, quando ele diz o seguinte, abre aspas, o tal Kleber fora escolhido justamente por ser insignificante demais para despertar inveja. Fora escolhido porque qualquer um podia escolhê-lo sem sentir que rendia homenagem a alguém melhor que ele próprio. O professor comenta aqui, e aí eu não vou nem fazer juízo de valor sobre esse comentário, deixo que cada um de vocês que me assistem o façam, que o povo brasileiro carrega no seu DNA essa inveja maldita, essa inveja daquilo que é bom, essa inveja daquele que é virtuoso, essa inveja daquele que é habilidoso. Segundo o professor Olavo de Carvalho, nós brasileiros carregamos esse pecado com uma certa naturalidade, que nós tendemos a termos inveja daquilo que é bom, daquilo que é belo, daquilo que é magnífico, não porque é bom, belo e magnífico, mas porque dessa forma nós nos apresentamos como sendo virtuoso. Então, por exemplo, quando em um concurso de beleza, ou até mesmo em concursos onde tem júri popular, muitas das vezes o vencedor não é aquele melhor, não é aquele mais belo, não é aquele mais inteligente, mas sim aquela determinada minoria. Quando você se coloca dessa forma, você de uma outra maneira, em brevíssimas palavras, você está se colocando como virtuoso, sinalizando uma virtude que muitas das vezes você não tem e desmerecendo aquele verdadeiro vencedor, aquela verdadeira pessoa que detém aquela determinada habilidade, competência ou beleza, por exemplo, se nós estivermos a falar no concurso de beleza. E por que me vem à mente a referência do concurso de beleza? Eu vi há alguns dias, algumas semanas atrás, talvez você tenha visto,
um concurso de beleza nos Estados Unidos, se não me falhe a memória, onde tinha várias candidatas belas e o voto popular contava muito para a decisão final desse campeonato, desse concurso de beleza. E a pessoa que venceu, por sua vez, era uma pessoa trans, mas que não era bonita. Simplesmente não era bonita, seguindo os assim chamados padrões de beleza que todos nós havemos de concordar. Mas a partir do momento em que você abre para o júri popular essa decisão final de quem é mais belo, de quem é mais inteligente, de quem é mais habilidoso, as pessoas, muitas delas, tendem a aproveitar esses momentos para se eximir da participação, da exaltação daquele que realmente é belo, ou daquela que realmente é bela, fazendo referência a esse caso aqui do concurso de beleza. Claramente, essa pessoa que venceu esse concurso de beleza nos Estados Unidos não era a pessoa mais bela. Isso é visível a olhos nus e qualquer pessoa com 2 neurônios em pleno funcionamento há de concordar com isso. Mas por muitos de nós carregarmos esse sentimento da inveja para aquilo que o outro detém, para aquilo que o outro possui, a gente prefere favorecer aqueles que não possuem a competência, a habilidade, ou até mesmo a beleza, a destreza daquele determinado objetivo ali que se desenha naquele cenário ali, por exemplo, de um concurso, para, de certa forma, nos enaltecermos. É claro que o sentimento da inveja, ou o pecado capital, segundo o professor Olavo de Carvalho, ele conclui nesse segundo, terceiro artigo, dizendo exatamente o seguinte, que a inveja é o mais aviltante dos sentimentos. Apossou-se do coração dos brasileiros. Pior ainda, é aquela inveja mal confessada, que, pretendendo esconder-se, rebaixa e corrói não somente a imagem da pessoa invejada, como seria do estilo da inveja consciente, mas o próprio padrão de julgamento, enaltecendo o que é estúpido e cinzento para não se confessar humilhada ante o brilho e a graça do talento de ninguém. É claro que poucos se atentam como a inveja corrói o próprio tecido social a partir do momento em que, em nome digamos assim, de um progressismo, em nome de um favorecimento dos fracos e dos oprimidos, em nome de uma tal de reparação histórica, tudo aquilo que nós temos como padrão, por exemplo, de beleza, de inteligência, de habilidades, de competência, isso tudo acaba sendo esfarelado, isso tudo acaba sendo, digamos assim, arremessado e colocado no nível mais baixo. E aí, claro, você acaba por desincentivar as pessoas de adquirirem esses próprios dons e talentos que numa sociedade normal, sã e sadia, deveria ser cultivado, deveria ser reconhecido, deveria ser aplaudido. Então, se no mundo que nós vivemos hoje, por exemplo, tudo é belo, por que eu vou me esforçar para manter a beleza externa? Por que eu vou me esforçar, por exemplo, para ser um atleta, para ter um corpo bonito? Se no mundo que nós vivemos, por exemplo, todo conhecimento é válido, então tanto faz eu estudar a alta literatura como ler romances, por exemplo, de 5ª categoria. Então notem vocês que se tudo é bom, nada o é. Repito, se tudo é bom, nada o é. Se tudo é belo, nada o é belo. Então, esse é um paradoxo, é uma coisa simples, parece algo complicado, mas notem vocês. Se no concurso de beleza não existe a razão para você escolher realmente a pessoa mais bela, qual é a lógica de iniciarmos, de participarmos, de concorrermos a um concurso de beleza? Se realmente a pessoa mais bela daquele determinado lugar não vai ser contemplada com a vitória. Percebem, meus queridos e estimados alunos? Lembrando, tudo isso, mais uma vez, é permeado pelo sentimento, pelo pecado capital da inveja. Pois cada vez mais, na nossa sociedade, nós estamos a louvar as pessoas não pelos seus méritos, habilidades e competências, mas pelas suas fraquezas, pelas suas deficiências. E aqui eu abro uma aspas gigante. Com isso eu não quero dizer que não devemos trabalhar, labutar, nos dedicarmos a diminuirmos as diferenças entre as pessoas. Agora, há de se observar com muito cuidado, com muita cautela e com muito zelo como haveremos de fazer isso. A sociedade que nós vivemos cada vez mais tem valorizado as fraquezas e as deficiências das pessoas e reconhecido cada vez menos os méritos, as habilidades, as competências, os dons que cada um de nós carregamos dentro do nosso próprio ser. E aí caminhamos para uma inversão dos valores, onde aquilo que é claramente, de forma cristalina, feia ou feio, acaba sendo erigido para uma posição de beleza. E se você, e aí a gente vai entrar num terreno tanto quanto cinzento, e se você ousa
dizer a verdade sobre alguns desses posicionamentos, desses movimentos progressistas, você é taxado de homofóbico, de transfóbico, de feofóbico, de gordofóbico. Então, peraí. Então quer dizer que eu observo de maneira cristalina, com esses olhos que Deus me concedeu e que a terra há de comer, que aquela pessoa possui uma massa corpórea acima da média, 300 quilos. E por eu dizer que essa pessoa é gorda, por exemplo, eu estou cometendo gordofobia. Percebem vocês, mais uma vez, o paradoxo e a inversão de valores que nós vivemos em nosso mundo atualmente, onde dizer o óbvio, que precisa ser dito de vez em quando, é quase que um crime de lesa pátria. Nós estamos, mais uma vez, a desincentivar que as pessoas conquistem e que as pessoas cultivem e trabalhem para conquistar seus próprios méritos, habilidades e incompetências em detrimento de uma assim chamada minoria ou dos fracos e dos oprimidos. E é claro, meus queridos e estimados alunos, e caminhando aqui para o último artigo dessa nossa aula de hoje, assim chamado A Ingenuidade da Astúcia, é claro que isso não iniciou-se da noite para o dia. É possível, sim, fazer um rastreamento de pensadores, filósofos, que foram, digamos assim, os incentivadores, e foram aqueles que lançaram a semente do caos e do desprezo para com a própria realidade do mundo que nós vivemos. Eu vou denominá-los da seguinte forma: os 3 cavaleiros do Apocalipse. São sujeitos, indivíduos, que imbuídos de um sentimento revanchista, cada qual na sua área, ajudaram e muito na construção do cenário destrutivo que nós temos hoje. E aqui eu cito de maneira categórica os 3 indivíduos, o Karl Marx, o Freud e o Nietzsche. Cada qual na sua área é responsável pela destruição e pelo caos que nós temos em nosso mundo. Então, por exemplo, Karl Marx veio com sua ideia da luta de classe, da revolução do proletariado para com a burguesia, e por conta disso ele acabou fazendo ele acabou por separar classes, e seus escritos e toda a sua filosofia marxista, ela é imbuída desse sentimento revanchista de que você não tem aquilo porque outra pessoa tem mais do que você, e por conta disso você tem que matar, assassinar, sistematicamente eliminar aquela pessoa. Sim, é exatamente isso. Toda e qualquer pessoa que tenha se dado ao trabalho de ler o Manifesto do Partido Comunista, escrito por Marx e Engels, vai ali encontrar, logo nas primeiras páginas, palavras revanchistas e incitação ao ódio e à violência para com os burgueses. Então, afirmo de maneira categórica, se nós carregamos hoje, infelizmente, umas pessoas mais do que as outras, porque cada um de nós somos impactados, somos influenciados e contaminados com essas ideias, de um nível, de uma escala diferente. Mas muitas pessoas que estão numa situação, digamos assim, financeira um pouco melhor, ou no estado social um pouco mais elevado, acredita, por exemplo, que se ela tem mais, alguém precisa ter menos. É claro que esse pensamento revanchista permeia-se também, por sua vez, pela inveja. E claro, tal como eu falei aqui, o Marx, o Freud são os cavaleiros do Apocalipse, ao meu ver, desse século XXI, mas não posso esquecer, claro, também dele, Nietzsche, né, o assim chamado, muitos denominam como sendo o filósofo dos adolescentes, quando com sua ideia lá do super-homem, ele dizia e ele acreditava que havia cunhado ali a ideia de que o homem deveria abandonar suas amarras, primeiramente religiosas, culturais e sociais, para alcançar o status ali do super-homem, ou seja, um homem que não estivesse amarrado a essas convenções sociais, religiosas e culturais. Fosse um homem superior, fosse um homem acima de todos os outros homens. E notem vocês, meus queridos e estimados alunos, que tanto Marx, quanto Freud, quanto o próprio Nietzsche, se vocês observarem os resultados das suas ideias quando colocadas em prática na sociedade, nada mais do que é o apocalipse em si. É nada mais do que é o apocalipse, a destruição do próprio tecido social. Então, muitos daqueles, por exemplo, que colocaram em prática, ou que estudaram Marx e colocaram essas ideias em prática na sociedade, acabaram por trazer o caos e a destruição para a própria sociedade. Todos os processos evolucionários que tiveram como base a ideia marxista acabaram por desbancar em regimes totalitários e autoritários, muitos deles, inclusive, responsáveis por genocídios humanos. Muitas pessoas amam, né, e com razão de certa forma, criticar, por exemplo, a Alemanha nazista, o regime de Hitler, mas ignoram, por exemplo, que um país vizinho ali da próprio continente europeu, a exemplo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, colocou em prática, colocou em voga um regime autoritário e totalitário muito mais
mas muito mais sanguinário do que o regime da Alemanha nazista. Quando você vai para Freud no campo das ideias da sexualidade ou do sexo em si, o processo de revolução sexual que nós vivemos hoje em dia é crianças de 10, 12 anos estão sendo ensinadas, por exemplo, como iniciar no processo ali de masturbação, no processo do conhecimento do próprio corpo, sem ter aprendido, por exemplo, conhecimentos básicos da matemática, conhecimentos básicos da sua própria língua, em nome de uma tal revolução sexual, ou em nome de um tal conhecimento de tal de educação sexual. Assim como Nietzsche e essa própria ideia do super-homem é responsável pelo homem carregar esse senso do egocentrismo, de que ele é o centro do universo e de que tão somente os sentimentos, as emoções e as razões dele que importam para a boa vivência na sociedade. Então, afirmo de forma categórica. Marx, Freud e Nietzsche são os cavaleiros do Apocalipse, também na medida em que, baseado nesses três pensadores, acabou-se por criar um hábito um tanto quanto desastroso por demais, quando muitos começaram a enxergar ou a querer enxergar em grandes homens, em grandes líderes, em grandes personalidades do mundo, não os seus méritos, não as suas qualidades, mas os seus defeitos. Quantos daqui talvez não já tenham ouvido ou visto esse vídeo, inclusive um vídeo que eu acho até icônico por demais, quando o professor Leandro Carnal comenta que certa vez ele trouxe esse relato aos alunos, que ele disse que William Shakespeare, descobriram no cachimbo de William Shakespeare traços ali, ou resquício de que viria a ser algo parecido com a maconha, né? E aí um dos alunos interpelou o professor Leandro Carnal brincando, dizendo, então se o Shakespeare fumava maconha e escreveu o que escreveu, eu também continuarei fumando, quem sabe um dia eu escrevo, né? E aí o Leandro Carnal, o professor na época, responde, não é porque Shakespeare não escreveu, Shakespeare não era quem era porque ele fumava maconha, e nem você vai ser Shakespeare porque você fuma maconha. Mas notem, qual é o grande fio narrativo que você consegue entender dessa história que eu acabei de contar a vocês? Ao invés de reconhecer o mérito e o trabalho, tanto quanto homérico, do William Shakespeare em readaptar várias obras clássicas e trazê-las para o teatro elisabetano, aquelas pessoas menos favorecidas de espírito, intelectualmente, de virtudes, de habilidades e competências, se apegam a um detalhe. Shakespeare fumava maconha, eu fumo maconha, logo eu posso ser um Shakespeare. E isso se repete em várias outras personalidades. Existe, na verdade, arrisco eu dizer, um mercado que vende muito isso. Biografias negativas ou biografias que trazem, digamos assim, as parcelas negativas daquelas grandes personalidades da humanidade. Então, ao invés de exaltarmos, louvarmos e considerarmos uma pessoa, claro, com isso não quero dizer que as pessoas não possuem qualidades e defeitos, mas esses grandes homens da humanidade, aqui eu elenquei aqui alguns que me vêm à memória, o próprio Jesus Cristo, Platão, Sócrates, Albert Einstein, Galileu Galilei, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Martin Luther King e tantos outros homens, eles têm que ser conhecidos pelas suas qualidades. Claro, os defeitos, inclusive, muitas das vezes nesses grandes homens, nessas grandes personalidades, os defeitos são aqueles momentos, ou melhor dizendo, aquelas situações, ou aqueles sentimentos, ou aquelas... É um enlace, é um entrelace entre qualidades e defeitos, até porque nenhum de nós somos 100% perfeitos, a perfeição pertence tão somente a Deus e a Jesus Cristo, mas é justamente nesse entrelace, nesse enlaçamento de qualidades e defeitos é que está presente a grande virtude dos homens. Agora, quando você, em detrimento e em favorecimento dos fracos e dos oprimidos, acaba por enaltecer mais os defeitos e as inconstâncias da pessoa, de grandes personalidades, você acaba por nivelar por baixo cada um desses grandes pensadores e cada um desses grandes seres, desses grandes líderes da humanidade, né? Porque, claro, você acaba por reduzir esses grandes homens, essas grandes personalidades, a quase nada. Dizendo, por exemplo, que eles são produtos do meio. Não. É justamente o contrário, né? Eles são produtos para além do meio em que eles viveram. Alexandre o Grande poderia não necessariamente ser o grande. Ele poderia ser mais uma pessoa ali no contexto social, geográfico, político da época. Mas é justamente por ele se colocar acima dos demais, por ele ter qualidades, por ele ter habilidades e competências que o fizeram se destacar perante outras pessoas que estavam ali ao seu redor, é que nós devemos valorizar e aprender com essas pessoas. E não focar e não pegar ali no assim chamado calcanhar de Aquiles e focar ali nas incompetências ou nas inabilidades desses grandes cidadãos, desses grandes pensadores, desses grandes líderes da humanidade.
E o professor continua nos trazendo a seguinte reflexão acerca ainda sobre a inveja, quando ele diz que, sobretudo, a inveja. Que a inveja, ela é um sentimento de inferioridade que encontra alívio na contemplação das inferioridades reais ou imaginárias dos outros. É aquilo que eu comentei anteriormente, né? O sentimento da inveja faz com que você acredite-se ser uma pessoa superior àquela outra. Então você acredita que ao favorecer um fraco e o oprimido, você está numa posição superior, você está sinalizando a virtude. E aí ele continua. Por que dessa forma você faz isso? Ao fazê-lo, você se demonstra, você se coloca, você se apresenta como sendo incapaz de superar suas próprias fraquezas. O invejoso, diz o professor Olavo, consola-se com o pensamento de que todos as têm em dose igual. É a democracia dos complexos. Afinal de contas, o pecado, a inveja, o defeito, a inferioridade, a iniquidade, a inabilidade, a incompetência, ela acaba sempre por nos nivelar por baixo. E, de certa forma, ficar ali naquilo que é mediano, naquilo que é medíocre, naquilo que é padrão, é muito mais confortável do que ascender, seja nível espiritual, material, intelectual ou qualquer outra competência que você prefira entender e compreender, meus queridos e estimados alunos. E mais uma vez, praticamente todas as ideias progressistas do século vigente têm como base, têm como DNA, tem como fio narrativo, tem como pensamento nevrálgico, pensamento corolário, mais uma vez, a inveja contando no centro dessas grandes narrativas políticas progressistas do século vigente. Então, se você pega, mais uma vez, os movimentos feministas, os movimentos dos negros e vários outros movimentos dos ismos que vocês quiserem colocar aqui nessa discussão que nós estamos tendo, meus alunos, vocês, ao puxarem um pouquinho o fio ali, o novelho, vocês vão perceber que o sentimento que é a primazia desses movimentos progressistas é o sentimento da inveja. Porque é quando você se coloca como numa posição de superior, dizendo que vai salvar o mundo, dizendo que vai resolver os problemas da humanidade, ao participar, ao atuar, ao levantar certas bandeiras, você automaticamente não precisa se dar o trabalho, o luxo, ou se dispor, por exemplo, a melhorar consigo mesmo, a melhorar espiritualmente, fisicamente, intelectualmente, no próprio convívio social. Pois você começa a entender e a enxergar que o mundo tem suas vicissitudes, você começa a enxergar e entender que o mundo tem os seus defeitos, que o mundo tem as suas intempéries e que, ao invés de você entender que você precisa resolver primeiro o problema consigo mesmo, é muito mais fácil e muito mais prazeroso você se dar o trabalho de resolver o problema das outras pessoas. Claro, mais uma vez, repito, a inveja ela é um sentimento que todos nós carregamos dentro de nós mesmos. O grande desafio é ter esse autocontrole para não deixar que ele se externalize e para que ele acabe por vir à tona e acabar por corroer a nossa própria vida em sociedade e os elos e o elo que nos unem como seres humanos. Essa é a grande lição, acredito eu, que o professor Olavo de Carvalho nos passa nesses artigos a respeito acerca da inveja. E assim, meus queridos e estimados alunos, eu concluo essa aula em definitivo, esperando que vocês tenham gostado. Se gostou, porventura, considere deixar seu comentário, sua crítica, sua observação aqui no espaço dos comentários. Agradeço a sua atenção. Espero nos vermos já nos próximos vídeos. Lembrando, ainda em 2023 teremos vídeos semanais do projeto Olavo de Carvalho e o mínimo que você precisa saber para não ser o idiota. Na próxima aula, nós iremos discutir um tema um tanto quanto polêmico por demais, que é o aborto. E 3 artigos que o professor escreveu acerca desse assunto. Tema para a próxima aula, já deixo aqui firmado o compromisso. Nos encontramos, nos vemos, meus queridos e estimados alunos, já na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe enormemente. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.